Faça um bom dia. Tudo bem com você? Como é que você está? Como é que você passou? Vamos agradecer, né, a esse nosso Deus maravilhoso que nos concedeu mais um dia de vida, que nos fez acordar, que nos faz despertar a cada segundo de nossa vida. Acordar é diferente de despertar, né? Quando Jesus tem uma passagem na Bíblia que fala: desperta, ó tu que dormes. Então, despertar é diferente de acordar. Despertar é você conhecer um mundo novo, é você se transformar, né? Transformar a realidade que você vive para uma vida melhor, para uma situação melhor. É não se acomodar, né? É buscar o melhor para você. E hoje nós vamos ver o capítulo 13 de Sabedoria. E eu confesso que eu estou lendo a Sabedoria, acho que pela segunda vez. Eu já li uma vez e agora estou lendo junto com vocês e estou meditando também ela, assim como eu li a primeira vez. Mas é aquilo, né? A Bíblia nos ensina a cada momento e pode ter certeza que se a gente ler uma terceira vez, nós vamos ver coisas novas e vamos tirar muita sabedoria, né, de cada palavra que está na Bíblia. E eu estava aqui pensando, quando Deus criou o mundo, né, criou todos os anjos, e depois, por último, ele criou os seres humanos, né? Por último, ele criou nós. Ele fez um mundo maravilhoso, é esse que nós vivemos. Se hoje ele não é melhor, que sua vida hoje não é melhor, que às vezes você pode estar, né, chateado com alguma coisa, é porque eu pergunto, Deus já deu esse mundo lindo e maravilhoso. O que está nos faltando? Né? Então, muitas vezes está faltando a gente tomar atitude. Está faltando a gente pôr o pé ali no mar para o mar se abrir. Está faltando a gente dar um passo. Né? Porque a distância do sonho que eu tenho com a distância do sonho com a realização é os passos que eu ainda não dei. É a caminhada que eu ainda não fiz. Né? Muitas vezes eu começo e desisto. Então, a gente costuma culpar Deus, mas são as nossas atitudes que nos levam a caminhos tortos. Lembra quando eu dizia ontem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então, quando a gente se desvia do caminho, a gente quer pegar um atalho. Ah, por aqui é mais rápido, deixa eu ir por aqui. Né? Quando a gente se desvia da verdade, a gente cai na mentira. E quando a gente sai do caminho, e quando a gente está sai da verdade, o que acontece? A gente vai para a morte. Não é vida. Então a gente tem que analisar, porque quando Deus criou os anjos, e tinha um anjo que era muito serviçal, um anjo que era obediente, até um ponto que ele começa a se questionar. Por que eu tenho que ser obediente? Por que eu tenho que fazer o que ele manda? Eu vou fazer o que eu quero. Veja, nós não somos donos nem dos fios de cabelo que está na nossa cabeça. E quando um filho desobedece o pai, vamos analisar lá na nossa casa. Quando um filho obedece o pai, normalmente os irmãos falam assim: ah, esse é o queridinho, né? Não é assim? Esse é o queridinho do papai. Papai faz tudo para ele. Por quê? Porque ele é obediente. Porque aquele filho que o pai fala para ele fazer tal coisa, ele vai e faz. Sem resmungar, sem reclamar, né? E os outros, só de ver ali, muitas vezes, já está reclamando, já está murmurando, porque o pai faz aquilo que o outro está querendo, que o outro fala.
né? Que o pai pede, ele vai e faz. Então, se na nossa vida, né? Se nossos pais aqui biológicos, eles já nos agraciavam muitas vezes com aquilo que a gente fazia e nos dando às vezes coisas que eles nem poderiam dar, mas davam por conta da nossa obediência, faziam por conta da nossa obediência, quanto mais o Pai do céu. Quanto mais o Pai do céu. Então veja, quando o anjo, que era um anjo de luz, o nome dele era Lúcifer, ele quis ser mais do que Deus, ele quis ser mais do que o Criador. O que aconteceu com ele? Ele se transformou no pior ser, ele se transformou na oposição, ele se transformou naquele que hoje quer tirar as pessoas de Deus, afastar as pessoas de Deus, que é o próprio demônio, que é o próprio Satanás. Mas ele era um anjo de luz. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que nós nos afastamos de Deus e não somos obedientes, nós estamos favorecendo o anjo que hoje não é mais um anjo de luz, mas é um anjo da morte, é um anjo da escuridão. Todas as vezes que nós afastamos do Pai, sem o Pai nós não temos vida. Lembra que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, sem o Pai, sem os conhecimentos que Jesus trouxe aqui para nos levar ao Pai, nós não somos criaturas do bem. Nós não somos filhos merecedores. Então, todas as vezes que nós desobedecemos ao Pai, nós caímos em tentação e fazemos as coisas que não agradam ao Pai. E quando nós fazemos coisas que não agradam ao Pai, nós automaticamente temos o retorno daquilo que nós fazemos. Por isso que eu costumo dizer, e a gente vê a ciência hoje, né, as pessoas que estudam neurociência, eles sabem que é tudo ação e reação. Tudo aquilo que as atitudes que eu tomo vai determinar os meus resultados, né? Toda semente que eu planto vai determinar a árvore que eu estou plantando. Se eu estou plantando uma árvore boa, uma semente boa, em terra boa, Jesus falava muito isso. Então eu vou ter o retorno dos frutos bons. Agora, se eu não estou plantando a árvore boa, eu vou ter o retorno dos frutos maus. Então, qual é a árvore que eu estou plantando? E eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje nós vamos ler o capítulo 13 e eu não vou nem refletir o capítulo 13, porque ele em si só basta. Mas eu quero que você preste muita atenção. Mas preste muita atenção. E aí a gente reflita. O que eu estou fazendo que pode não estar condizente com esse capítulo 13 e que eu posso mudar de atitude a qualquer momento para que eu possa ter uma nova vida em Cristo, né? Amando Ele verdadeiramente, adorando Ele verdadeiramente, em espírito e verdade. Quando Jesus estava com a samaritana disse, porque os samaritanos, eles não podiam ir no templo de Jerusalém porque eles eram discriminados, tinha briga entre, né, o povo judeu e a Samaria. Então, ela esperava que viesse o libertador. E aí Jesus fala para ela, fala, né, que vocês dizem que nós temos que adorar no monte. Agora, vocês dizem que nós temos que adorar no templo. Não é mais para ir no monte. Ora, se não é mais para ir no monte, o templo vocês também não, vocês que são judeus, não deixam a gente chegar no templo. Então, onde é que nós vamos orar? E aí Deus, né, o próprio Deus, Jesus, ele diz para ela, nem no monte, nem no templo. Mas o Pai busca
os verdadeiros adoradores, em espírito e verdade. Então, quando ele diz isso, ele não diz pra gente não ir, por exemplo, no templo rezar, mas ele disse que ele está dentro de cada um de nós. Então, aonde eu quiser, aonde eu me ajoelhar, aonde eu quiser falar com Deus, ele vai ouvir. Por quê? Porque ele está dentro de mim. E é muito bom a gente ir no templo, sim. Por quê? Porque lá nós vamos ouvir a palavra. Nós vamos nos encontrar com os irmãos. E nós precisamos disso. Nós precisamos desse encontro. Nós precisamos de conhecimento. Então, nós temos que ir no templo. Mas, para dizer que nós precisamos ir no templo para conversar com Deus, você pode também. Com certeza você pode ir também. Mas saiba que Jesus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então, aonde você quiser e aonde você quiser dobrar os seus joelhos, ele está dentro de você. Então, veja, ele está dentro de você. Ele não é um Deus que a gente possa falar assim, ele está aqui ou está ali. Não, ele está dentro de você. E aí você vai entender isso que eu estou dizendo quando nós lemos aqui o capítulo 13 da sabedoria. Então eu vou ler e peço para você refletir e você mesmo tire suas conclusões desse texto e que você seja uma pessoa cada vez melhor, né? Respeitando, adorando, obedecendo o nosso verdadeiro Deus. Por quê? Porque aquele que obedece tem retorno do Pai, tem retorno positivo. Aquele que não obedece também tem retorno, mas é retorno negativo. Porque todas as nossas ações, nós temos o retorno das nossas ações. E é ação e reação. Aquilo que eu faço volta para mim, tanto de bom quanto de ruim, né? Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. São naturalmente insensatos todos os homens que ignoram a Deus e que, através dos bens visíveis, não chegam a reconhecer aquele que existe. Consideram as obras, mas não reconhecem o seu artífice. E acabam considerando como deuses e governadores do mundo o fogo, ou o vento, ou a brisa fugaz, ou o firmamento, vou ler de novo aqui então. E acabam considerando como deuses e governadores do mundo o fogo, ou o vento, ou a brisa fugaz, ou o firmamento estrelado, ou a água impetuosa, ou ainda os luzeiros do céu. Se ficam fascinados com a beleza dessas coisas, a ponto de tomá-las como deuses, reconheçam o quanto está acima delas o Senhor, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficam maravilhados com o poder e atividade dessas coisas, pense então quanto mais poderoso é aquele que as formou. Sim, porque a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por comparação, contemplar o autor delas. Olha que lindo. Esses, porém, merecem repreensão menor, porque talvez se tenham extraviado, procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo no meio das obras dele, vivendo no meio das obras dele, procuram pesquisá-las e a aparência delas a fascina,
tanto é a beleza do que se vê. Contudo, mesmo esses não têm desculpa, porque se forem capazes de conhecer tanto a ponto de pesquisar o universo, como não encontram mais depressa o Senhor do universo? Eu vou ler de novo esse versículo. Porque se forem capazes de conhecer tanto a ponto de pesquisar o universo, como não encontraram mais depressa o Senhor do universo? O que ele está falando aqui, né? Falei que não ia falar, mas o que ele está falando aqui? Ele está falando que a gente se encanta com a beleza do universo, que se encanta com tudo que ele fez, o firmamento, os luzeiros. Quanto a gente busca e sabe que foi ele o Criador, e a gente encontra essas coisas maravilhosas. Então, quanto mais a gente não tem que procurar a Deus, que é o Criador de tudo isso, né? Quem é o Criador de tudo isso? Então, é a Ele que eu devo amar e honrar e respeitar. Então, veja, infelizes também são aqueles que depositam sua esperança em coisas mortas e que invocam como deuses as obras de mãos humanas, coisas de ouro e prata, trabalhadas com arte, figuras de animais ou uma pedra sem valor, obra de mão antiga. Um carpinteiro, por exemplo, ele serra uma árvore, fácil de manejar. Depois lhe tira cuidadosamente cada casca, trabalha madeira com habilidade e fabrica um móvel, útil para as necessidades da vida. Terminando o trabalho, ele recolhe as sobras da madeira, as emprega para preparar a comida e se farta. Ou seja, antigamente só tinha fogo de lenha, né? Então bota fogo lá, bota a lenha no fogo para queimar. Dá sobra de tudo depois de fazer o móvel, depois de queimar lá as lascas, né? Então dá sobra de tudo que não serve para nada, madeira retorcida, cheia de nós, ele a pega e a esculpe nos momentos de lazer. Para se distrair, modela a madeira com capricho e lhe dá o formato de um homem, ou então a forma de algum animal desprezível. Depois pinta o ídolo de vermelho e cobre de massa todos os seus defeitos. A seguir, prepara-lhe um nicho digno dele e o coloca na parede, prendendo com um prego. Toma esses cuidados para que não caia, sabendo que o ídolo não pode cuidar de si mesmo. É apenas uma imagem e precisa de ajuda. Entretanto, logo em seguida, lhe dirige orações por seus bens, casamentos, filhos, sem se envergonhar de ficar falando com uma coisa sem vida. Para a saúde, invoca o que é frágil. Para a vida, faz súplicas àquilo que é morto. Para um auxílio, pede ajuda àquilo que não tem experiência. Para uma viagem, dirige-se a quem não pode dar um passo. Para seus negócios, trabalhos e sucesso nos empreendimentos, pede força a quem não tem força nenhuma nas mãos. Esse é o capítulo 13. E eu espero que você volte esse vídeo, ouça de novo esse capítulo e tire suas conclusões do que esse capítulo está falando, o que ele está tocando no seu coração. E eu gostaria muito que você colocasse depois, abaixo desse vídeo, um comentário. É só o que eu peço.
Coloque um comentário. Diga o que despertou em você. Lembra que eu falo que despertar é diferente de acordar? O que despertou em você? O que você enxergou que antes você não enxergava com esse capítulo da sabedoria? E que Deus te abençoe esse dia, que Deus te dê muita saúde, que Deus te dê muita paz, que Ele, que é o nosso único e verdadeiro Deus, nos dê muito amor, muita paz, muito sucesso em tudo na nossa vida. Busquemos plantar boas sementes e colher bons frutos. Fica com Deus, beijo no coração.